Quando eu canto essa canção, Jesus Cristo será sempre a minha canção, é uma oração, eu digo: Jesus, que a tua luz, a luz da tua vida, da tua existência, das tuas vozes que trouxeram vozes maravilhosas para dentro do meu coração, que isso seja sempre a minha canção, para que eu possa sempre te ouvir. Nós vamos ao Evangelho, ou vamos aqui a textos que falam de Jesus, e hoje, mais uma vez, a gente recorre ao Evangelho. Eu vou contar para vocês uma história que está registrada em Lucas, no capítulo 18, nos versos de 18 até o 23. Todo o capítulo, ele fala de uma coisa, fala de relacionamento, fala da maneira como nós nos relacionamos com a gente mesmo, com Deus e com o outro. Diz assim, eu coloco esse ambãozinho, essa prancha de leitura, mas nunca consigo ler nada, porque ou tem que pegar assim para ler, ou dali faço assim e não enxergo nada, né? Mas, então, vou pegar aqui o texto e tentar, não vou conseguir ficar o tempo inteiro assim. Vejam só o que diz Lucas 18. Um dia, um importante homem público perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Deixa eu já adiantar uma coisa, ia falar depois, mas isso pode nos ajudar desde já a compreender essa pergunta desse homem. Lucas fala de um homem importante, Mateus e Marcos vai falar de um jovem rico. É a mesma passagem para quem já conhece, né? Já está mais familiarizado com o texto. Quando esse homem pergunta sobre vida eterna, ele é um judeu, lembrem-se disso. Há 2000 anos e 24, porque Jesus nasceu 4 anos depois de Cristo, ou antes de Cristo, tem uma confusãozinha aí, né? No calendário. Mas seja lá, mais de 2000 anos, naquela região, longe da gente aqui, culturalmente a gente não entende, até hoje é difícil de entender. Imagina isso há 2000 anos atrás. Essa pergunta não tem a ver com aquilo que a gente pergunta quando diz: eu quero a vida eterna. Esse jovem ou esse homem não está fazendo alusão ao céu, à salvação perene. Ele não está falando aqui de ser um dia salvo e viver eternamente com Deus e com os anjos cantando. Não é disso que esse homem está falando. Vida eterna, nesse contexto, é uma vida próspera, é uma vida boa, uma vida que funciona bem, uma vida virtuosa, onde a sua casa está em ordem, seus filhos estão lá cuidados, a sua prole, né, está lá e vai garantir que o seu nome permaneça vivo. Isso era muito caro para o judeu. O nome permanecer vivo significava que ele permaneceria vivo para sempre. Esse era o conceito de vida eterna. Quando esse homem pergunta: o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Ele está fazendo uma pergunta simples: o que eu devo fazer mais para ser feliz aqui e agora? O que devo fazer para ser feliz aqui e agora? É disso que ele está falando. Não está falando de céu. Que fique bem claro, não é esse. O Antigo Testamento não faz essa promessa que no cristianismo a gente desenvolveu. A vida eterna tem a ver com aquilo que pode garantir uma vida fértil, frutífera, boa, feliz aqui e agora. Então vamos lá, isso muda a perspectiva, né? Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Isso. Jesus disse: por que me chama bom? Ninguém é bom, só Deus. Você conhece os mandamentos, não conhece? Não cometa adultério, não mate, não roube, não minta,
honre pai e mãe. Jesus falava aqui da parte do decálogo, né, que são os 10 mandamentos, que tem uma relação vertical. Aquilo que que é referente à ação do homem para com o homem. Ele não citou aqui a relação vertical. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não terás outros deuses. Não está falando da relação do homem com Deus, está falando do homem com o seu próximo. Você conhece esses mandamentos? Estão aí. O homem respondeu o seguinte: guardo todos esses mandamentos, desde que me entendo por gente. Ao ouvir a resposta, Jesus acrescentou: há ainda uma coisa que você deve fazer. Venda tudo o que você possui e dê aos pobres. Toda a sua riqueza estará no céu. Depois, venha a me seguir. Aquela era a última coisa que o homem esperava ouvir. Ele era muito rico, por isso ficou abatido, sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Eu vou passar um videozinho, eu queria que você visse aqui e aí de casa também, que tem a ver com essa pergunta que esse homem fez. E veja o que o Clóvis de Barros, que eu gosto muito, um professor de filosofia e tal, tem muitos vídeos, eu aconselho até você a buscá-lo. Veja aqui, que preciosidade. Você que aprendeu tantas coisas, decorou os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas, a função das organelas citoplasmáticas, que seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ é igual a 1, talvez deva admitir que, diante da pergunta sobre o que tem que acontecer na vida para você ser feliz, todas essas informações são secundárias, se não meio ridículas. A verdade é que a reflexão sobre a vida boa atravessa os séculos, e o homem sempre deixa registros na história do pensamento daquilo que sempre considerou o filé mignon da vida, o que de mais importante deve acontecer para que ela seja bem-sucedida. E Jesus, grande sábio que era, respondeu à nossa pergunta: o que a vida tem que ter para valer a pena? E a resposta de Jesus é impactante até hoje. Por mais que vivamos numa sociedade de cultura cristã, a resposta de Jesus, quando anunciada com clareza, produz extraordinário impacto nos espíritos de quem ouve. O filé mignon da vida, a vida que de fato vale a pena, é a vida assumidamente dedicada ao outro. Isso é absolutamente incrível, sobretudo para nós, acostumados a ouvir que o sucesso da nossa vida tem a ver com o nosso próprio ganho, com a nossa própria riqueza, com o nosso próprio conforto, com o nosso próprio poder. Jesus dirá mais ou menos o contrário. O filé mignon da vida, aquilo que fará de você um vivente feliz, é a entrega, é proporcionar, é alavancar, é permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse, é permitir que o outro sorria o sorriso que, se você não fosse, ele não sorriria, é permitir que o outro sinta a alegria que, se você não estivesse, ele não sentiria. E aí sim, você terá vivido vida boa, vida que valeu a pena. Lição de Jesus. Bem, os exemplos podem ir ao infinito. Basta que alguém que você ame fique doente, para que você gaste num único cheque tudo que tinha guardado para si. E aí você descobre rápido o que vale mesmo
na hora de viver. O que Deus tem para mim? O que Deus quer me dizer? A gente tem uma pergunta de fundo, né? Deus, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna nessa perspectiva? Para ser feliz? Para que no meu coração eu eu tenha um senso assim de realização, já na perspectiva de Aristóteles, né, que eu sou o quebra-cabeça e eu encontro o meu lugar na existência, eu estou encaixado, eu sei exatamente para o que eu nasci, para o que eu fui criado. A gente tem sempre essa pergunta: Deus, o que eu preciso fazer mais para ser feliz? O filé mignon da vida boa, da felicidade, é simples, e essa é a mensagem de Jesus, é simples mesmo, mas ela é impressionante. É a vida dedicada, deliberadamente dedicada ao outro, que é capaz de tornar tudo existencialmente com sentido, dentro de nós e fora de nós. O que isso tem a ver com esse homem que se aproxima de Jesus? Tem algumas pistas aqui nesse texto. Aliás, já no início, como disse, do capítulo 18, Jesus conta a história de uma viúva persistente, que chega para um juiz e diz: por favor, me dê aquilo que me é justo, eu perdi os meus direitos, por favor, juiz, me ajuda. Aí o juiz diz assim para os seus assistentes: traz logo essa mulher, porque eu não vou aguentar ela ficar falando no meu ouvido, deixa eu atendê-la, deixa eu satisfazer o desejo dela logo. E Jesus, contando isso, diz assim: se esse juiz que é mau olha para essa viúva e sabe lhe atender o seu clamor, quanto mais o Pai de vocês, o Pai do céu. Ele está falando dessa busca constante. Não parem de buscar, não parem de interceder, não parem de fazer a pergunta: Deus, como é que eu posso ser feliz? Depois, a gente chama de perícope, né? Que é o texto isolado seguinte, dentro do capítulo 18, Jesus conta a história de um cobrador de impostos e um fariseu, que era um homem da religião. Fariseu, diga-se de passagem, é um homem irrepreensível, que cumpre todos os mandamentos, que faz isso sempre, está na mais alta conta dos valores morais e éticos, talvez não tão éticos daquela época, mas religiosamente diante das pessoas eram capazes de olhar assim meio de cima, como quem dizendo: você sabe com quem você está falando? Eu sou um cumpridor dos mandamentos. E o publicano é aquele que todo mundo queria apedrejar no tempo de Jesus, porque tinha conchavo com Roma, que oprimia os seus dominados, e os judeus estão sob o domínio dos romanos. Roma é um império que faz cativos todos os povos das regiões que domina. E o publicano é aquele que cobra impostos, e por estar ali associado ao poder, ele cobra impostos a mais. Então ele é tido como traidor, que numa condição já penosa dos seus irmãos, ainda tornava ainda mais sacrificante, cobrando grandes impostos. Jesus diz: sabe esse homem que vocês querem apedrejar, e o outro que é tido em alta conta? Olha como é que ele se aproxima de Deus. E aí oram os dois, e vem o fariseu e diz: Deus, sabe esses mandamentos aí? Eu cumpro isso desde pequeno. Obrigado porque eu não sou como aqueles que não cumprem. Obrigado porque eu não sou como esse publicano que merece ser apedrejado. E aí Jesus diz: e o publicano baixa a cabeça porque não se sente digno, e fica ali e diz: Deus, tem piedade de mim. E Jesus diz: quem foi ouvido? Quem saiu justificado? Quem foi que de fato recebeu de Deus um olhar como quem dizendo: meu filho, perdoados estão os teus pecados?
Quem foi que agradou o olhar do Pai? Ele diz: o publicano, que não cumpria os mandamentos, que não estava acima de ninguém na escala do status quo religioso, social, político e tal, que era uma coisa só no tempo aqui dos judeus de Jesus. E aí Jesus conversa com esse homem rico, que trazia consigo esse olhar, porque tinha a sua prosperidade já garantida por conta dessa compreensão social de que, se fazendo todos os mandamentos, ele seria bom e próspero. Mas a pergunta dele diz que ele não se sentia tão próspero assim. E deixe-me dizer uma coisa já de cara aqui para vocês. Esse homem está mais próximo de nós do que nós imaginamos. Esse homem daqui dessa parábola, esse homem importante desse encontro com Jesus, está mais perto de mim, de você, do que você imagina. Esse homem sou eu. Esse homem é você. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com riquezas materiais, tem a ver com tudo aquilo que nós achamos que é importante e que nutre os nossos desejos, muitas vezes as nossas vaidades. Kierkegaard vai dizer que um dos grandes dramas da humanidade é que ela relativiza os absolutos e absolutiza os relativos. Muitas vezes jogamos para longe de nós as coisas que nos são essenciais e vivemos daquilo que nos é tão periférico. Aqui a gente entra no coração dos padres do deserto, que eram monges lá do início da era cristã, que saem da cidade e vão para os desertos do Egito. Sabe por quê? Porque na cidade se perdeu o absoluto, se vivia única e exclusivamente para a satisfação de desejos, e, em satisfazendo seus desejos, se passava por cima de tudo e de todos. Um egocentrismo, um centro em si mesmo, se afastando daquilo que Jesus disse ser o filé mignon da vida, o outro. Olha só. E aí os terapeutas do deserto diziam: vamos sair, quem sabe, evitando essas distrações, a gente volta ao centro, ao núcleo, a isso porque nós fomos chamados para viver e que dá sentido à nossa existência. Aí dizia-se que lá longe no deserto eles conseguiam uma interioridade tamanha e uma espiritualidade profunda a ponto de serem verdadeiros terapeutas quando voltavam para a cidade, porque com a sua fala, com a sua vida, com os seus ensinamentos, curavam os relacionamentos, curava a alma das pessoas, alimentava-as com o que era essencial. E eu gosto dos terapeutas do deserto porque eles falam que cada personagem bíblica é um arquétipo para nós, uma imagem estruturante, essa imagem interior, que fala das nossas características, de quem nós somos. Por assim dizer, nós todos somos esse homem que pergunta o que perguntou para Jesus. E nós todos ouvimos de Jesus: você já faz tanta coisa, você já conhece, você sabe o que tem que fazer, não sabe? É interessante a resposta do rapaz e essa conversa com Jesus. Quando Jesus diz assim: você conhece os mandamentos? E aí estão lá as relações, né? Está lá a relação: não matarás, não adulterarás, não farás isso, não farás aquilo. Mas sempre de algo para não fazer. E aí o rapaz diz: eu tenho observado isso. E aí Jesus parece que vai para um outro patamar. Não estou falando do Flamengo não, seu Miguel, não se anime muito. E parece que Jesus vai para um outro patamar e diz assim: até aqui você está observando o que você não deve fazer, mas deixa eu te fazer uma pergunta: o que você está fazendo? O que está te custando alguma coisa? O que aí em você está te tirando do lugar? Não é apenas não fazer,
quando Jesus diz assim: está te faltando uma coisa. Você está sabendo tudo o que você não deve fazer, mas está te faltando você fazer alguma coisa. Faça. E a figura é: jovem rico, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e vem e me segue. Essa mensagem é universal. Não caberia essa mensagem para quem não é rico e não tem o que vender e dar aos pobres. Se tratasse de dinheiro, não seria para todos, mas não se trata. Se trata aqui do que nós temos para dar para o outro. Quando é que nós saímos do lugar para dizer: o outro é tão importante quanto eu? Quando eu saio do meu lugar e para dizer assim: a minha vida não me basta a mim mesmo, eu não sou o centro de todas as coisas, não é o meu desejo que deve ser posto acima de todos os outros, não vou usar o outro para me satisfazer. Aliás, esse é o oposto do amor. Eu gosto muito de um poeta, de um poema de Vitor Hugo. Eu sempre cito nos casamentos que faço. E ele diz assim: o espírito enriquece com o que recebe, mas o coração enriquece com o que dá. Quase que uma paráfrase daquilo que Jesus ensinou e os ensinamentos de Jesus trazem, né? Mais bem-aventurado é dar do que receber. E Vitor Hugo falava isso, trazendo para nós, né, essa compreensão. O espírito enriquece com o que recebe, ou seja, ele fala toda essa nossa persona pública, isso que demonstra quem nós somos para fora, isso enriquece com o que a gente recebe, o que nossos pais nos deram, a educação, nossos bens, nossa formação. Mas ele diz: o que nos torna verdadeiramente ricos é a nossa capacidade de dar. Seremos mais ricos, cada vez mais ricos, e aqui mais uma vez todos nós, independente da nossa conta bancária, dos nossos bens, seremos as pessoas mais ricas do mundo se formos capazes de dar de nós para o outro. Esse é o filé mignon da vida. Quer ter uma vida boa? Quer ser feliz? Deliberadamente viva, não em função de si mesma, não em função de si mesmo, mas em função do outro. Como ele disse, os exemplos são inúmeros. E ele, enquanto falava ali, né? Basta uma pessoa que você ama ficar doente, que você vai assinar um cheque dando tudo que você tem para que ela fique assistida. Essa semana eu falava com um amigo que pela segunda vez pegou o Covid. Essa semana, meu amigo, a primeira vez que pegou lá para os idos de maio, junho do ano passado, ele foi internado, foi entubado, fez-se a traqueostomia, foi para a respiração artificial. A família foi chamada porque tinha que se despedir, que ele não ia voltar. 45 anos, novo. E ele passou, e ele voltou, e a gente agradeceu. A gente orou aqui por ele. E essa semana, quando ele falava comigo, ele dizia no início: Davi, eu estou apavorado, cara. Eu estou apavorado. A lembrança de tudo que eu vivi, cara. E ele usou a expressão: nessa hora, todo mundo é igual. Não conta outra coisa, senão isso que você está fazendo. Ora por mim, meu irmão. Eu tenho medo de passar por tudo que eu passei. Essa hora nos iguala a todos. Não tem dinheiro que pague a saúde, não tem dinheiro que pague a vida. Seu Miguel passou, Ricardo passou por momentos difíceis da Covid. O que valia lá naquela hora, meu irmão? Sabe o que valia mais? A presença da pessoa que eu amo. Meu filho do meu lado. Será que eu vou ver minha filha de novo? Será que eu vou abraçar a pessoa que eu amo novamente? Será que eu vou conseguir respirar? Quanto vale a respiração para quem passou pelo que
Quem foi lá para o respirador artificial? Minha gente querida, o filé mignon da vida não são as coisas que estão ao nosso redor do lado de fora, mas aquilo que a gente carrega aqui dentro, que é a nossa capacidade de amar e dedicar a nossa vida ao outro. Muita calma nessa hora. Aqui os psicólogos de plantão que me ajudem. Por vezes a gente age em favor do outro, mas não pensando tanto no outro, pensando na gente mesmo. Às vezes a gente ama porque a gente espera que o objeto do nosso amor nos dê alguma coisa de volta. Não à toa Paulo diz que o amor não espera retribuição. A vida boa é baseada nesse amor, que é capaz de desinteressadamente se dedicar ao outro. E sabe por que isso é tão importante? Porque é no outro que a gente se completa. É no outro que a gente vai encontrar sentido para a nossa vida. Do que adianta você ter uma grande conquista, um projeto que foi consolidado, uma viagem maravilhosa, se você, depois de viver isso tudo, se trancar no seu quarto e olhar suas fotos ali sozinho, sozinha? Não é assim que a vida funciona. Aquilo que é bom a gente quer compartilhar com o outro. Por quê? É no outro que a gente vive. Existe um princípio da interdependência de todos os povos. Nós dependemos visceralmente, nós estamos interligados visceralmente ao outro, quer a gente o conheça ou não. E é por isso que Jesus não à toa, Jesus é um sábio, Jesus é um mestre, Jesus é um Cristo, Ele é o enviado de Deus para nos dizer isso, e foi só isso que Jesus ensinou. Você quer ser feliz, jovem? Você quer ter uma vida boa? Te falta uma coisa. Sai do teu lugar. Sai do trono do teu ego. Sai dessa doença de olhar para o espelho e dizer que só você é bonito, só você é bonita. E dedica o teu coração ao outro, a quem está do seu lado. Eu gosto muito de um comentarista dos evangelhos, que ele se chama Alan Richardson. Ele diz assim: todas as vezes que você faz bem ao outro, não é você que lhe está fazendo o bem, mas o outro está te fazendo bem, porque ele está te aproximando do reino de Deus, do coração de Deus, está te dando a oportunidade de ter uma vida boa. Feche os seus olhos por um pouco. A resposta é simples de Jesus. O que devo fazer para ser feliz? Jesus disse para esse homem: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Mas traduzindo essa história, Jesus não quer que a gente fique pobre, mesmo porque na escala social, o que um pobre precisa menos é que tenha mais um pobre do lado dele. Muito pelo contrário. O que Jesus está dizendo aqui é que simplesmente o nosso maior tesouro, que está dentro do nosso coração, que é o nosso amor e a nossa capacidade de nos dedicar ao outro, essa é a verdadeira riqueza que Ele quer que usemos para que o seu reino possa ser vivido dentro da nossa casa,
nas nossas relações mais próximas e onde quer que a gente vá. Jesus querido, eu te peço que o Senhor nos ajude, que você nos ajude, Jesus, a ouvir essas tuas palavras e os teus ensinamentos, e que em nós haja uma disposição sobrenatural de sairmos de dentro de nós, de deixarmos esse lugar que nos é tão confortável, do reinado do nosso ego, para irmos em direção a quem está do nosso lado. Que a nossa vida seja mais dedicada ao outro, que o nosso coração se abra mais para o outro, que o meu ser seja um ser que possa se unir mais ao ser do outro, e assim possamos viver o teu grande ensinamento na nossa vida, o teu grande mandamento para todos nós: te amar de todo o coração e amarmos-nos uns aos outros, como o Senhor nos ensina a amar. Eu abençoo a nossa vida aqui, a sua vida, minha irmã, meu irmão, com essa capacidade de sair do seu lugar e ir em direção ao outro, em dedicar mais a sua vida à vida do outro, em ser mais com o outro do que apenas consigo mesma, consigo mesmo. Em nome de Jesus. Amém.